Boa tarde. No Espaço Livre desta quinta-feira, dia 5, o assunto é a brucelose. Para esclarecer dúvidas dos produtores rurais e da população em geral, estamos recebendo mais uma vez o chefe do escritório do Instituto Mineiro de Agropecuária em Ouro Fino, Ronaldo Almeida Pires, e também o veterinário Marcelo de Souza Moraes. Para um efetivo controle da doença, é necessário que o criador fique atento à saúde de seu rebanho, mantendo também a vacinação, que é obrigatória, em dia. Bem-vindos aí mais uma vez ao programa Espaço Livre, aqui da Rádio Difusora 94.1 FM. Como a nossa intenção é informar e fazer isso de forma bem clara, bem objetiva, a nossa primeira pergunta pode ser ou para o Ronaldo, né, ou para o Dr. Marcelo também, é em relação ao que é a brucelose. Boa tarde. Boa tarde. A brucelose é uma doença infecto-contagiosa causada pela Brucella abortus, que pode ser transmitida ao ser humano também, sendo uma zoonose. Essa doença, doutor, ela apresenta alguns sintomas e quais são eles? No bovino, a principal sintomatologia é o aborto, tanto que a bactéria chama Brucella abortus, né? E esse aborto ocorre a partir do 5º mês de gestação. E a contaminação também se dá pelo resto placentário, quando a vaca pare, né, o bezerro, aquele resto placentário contamina o solo e os outros animais que vão se alimentar daquele pasto podem se contaminar. E quem está mais suscetível à brucelose? Todo mamífero está suscetível à brucelose, inclusive nós, os seres humanos. Os alimentos, eles podem também veicular essa bactéria? Sim, principalmente o alimento que está contaminado. O leite oriundo de uma vaca contaminada com brucelose, esse leite que, se não for pasteurizado ou fervido, né, ele pode contaminar o ser humano. E também o queijo oriundo desse leite que está contaminado, né, e não passou pelo processo de pasteurização. E como que se dá a identificação de um animal que esteja infectado? A identificação, infelizmente, para você comprovar mesmo, é por exame laboratorial, né, o exame feito pelo médico veterinário. E no Espaço Livre, conversando então com o veterinário Marcelo de Souza Moraes, do IMA, e também com o chefe do escritório aqui do Instituto Mineiro de Agropecuária, Ronaldo de Almeida Pires. Havendo, doutor, uma suspeita, como que se dá o diagnóstico no caso dos seres humanos? O ser humano, ele tem que, se ele tiver uma suspeita de que está contaminado, ele tem que procurar um médico do posto de saúde ou um médico particular para fazer os seus exames também. Mas apresenta alguma característica? Sim, na mulher é a causa do aborto, né? No homem tem a orquite, que é uma inflamação do testículo, e pode ter a perda de fertilidade. Essa doença, a brucelose, ela se mantém no nosso país como um problema de saúde pública, e as medidas que a gente tem para contornar essa situação? Sim, ela é um problema de saúde pública pelo fato do Brasil ser um país ruralista ainda, né? Apesar de ter o crescimento industrial, mas existe muito pessoas que moram no campo, né? Então essa é uma forma de contaminação, mas é para a pessoa que está morando no campo, né? E então tem um grande prejuízo pelo fato da transmissão ser alta, no caso de alimentos, né? A saída maior é o controle da vacinação dos bovinos. E essa vacinação, ela tem um período específico, tem uma idade específica do rebanho? Como que funciona na prática? Sim, ela tem um período específico, ou melhor, uma idade específica do bezerro. Se vacina as fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Os prejuízos para quem não mantém o rebanho protegido dessa doença, de uma forma geral? O problema maior é o problema financeiro, né? A diminuição do rebanho, teoricamente, né? Porque um animal brucélico, ele vai estar abortando, ele não tem
continuidade no seu crescimento, né? Agora, o Instituto, ele aplica alguma sanção também no produtor que não cumpre essa obrigação de manter o rebanho imunizado? Sim, tem sanções, sim. Principalmente se ele for transitar e emitir o GTA, que é a guia de trânsito, se ele tiver faltoso com esse período de vacinação, ele não consegue emitir essa GTA. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele desenvolve algum programa específico nessa área? A manutenção da vacinação, cuidar da saúde do rebanho, é algo muito oneroso para o produtor, para justificar muitas vezes a falta, né, do cumprimento dessa obrigação? De certa forma, não. Porque se for pensar apenas pela vacinação das bezerras, não é muito oneroso. Como você tem uma vacinação a cada 6 meses, né, 2 semestres, né, se torna bem baixa essa onerosa. E agora, se o produtor quiser comprovar que o rebanho dele está livre da brucelose, aí sim pode ficar um pouco oneroso, porque ele tem que contratar um veterinário para fazer os exames, e esse exame tem que ser uma rotina para poder comprovar mesmo que está sem a doença no rebanho. Bom, e no Espaço Livre, conversando com o veterinário Marcelo de Souza Moraes, do IMA, e também o chefe do escritório seccional, Ronaldo Almeida Pires. Agora com o Ronaldo. Ronaldo, em relação ao trabalho que é realizado pelo IMA, de fiscalização, também coordenando essa vacinação, quais os números que nós temos aqui em Ouro Fino, na região, e Minas Gerais também está conseguindo fazer o controle dessa doença? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos ouvintes. Sim, aqui em Ouro Fino nós estamos com índice de vacinação das bezerras. Nós estamos com 82,9% de vacinação das bezerras existentes dentro da jurisdição do escritório seccional de Ouro Fino. A gente tem uma meta anual que é 80% das bezerras existentes, porque o trabalho de controle da brucelose, ele é um trabalho que está mais recente do que a febre aftosa. Então a febre aftosa está há mais tempo, então a gente já tem um trabalho mais evoluído. A brucelose nós estamos caminhando, e nós temos uma meta pactuada com o Ministério da Agricultura de atingir uma meta de 80%, que é o mínimo de 80% das bezerras vacinadas. A gente aqui em Ouro Fino nós conseguimos o índice agora em 2019 de 82,9%. É lógico que a gente está sempre buscando alcançar o máximo possível, porque como é uma zoonose, a intenção não é atingir números, é que o animal seja imunizado para que essa doença possa um dia ser erradicada. Só em comparação a 2018, nós aí parece pouco, mas nós aumentamos 1,7% de bezerras vacinadas. A gente atingiu 81,2% em 2018, o ano passado atingiu 82,9%, e isso aqui em Ouro Fino. O estado de Minas, num todo, ele não conseguiu atingir essa meta. O estado tem, em 2019, tinha uma estimativa de 2,2 milhões de bezerras, foram vacinados 1,8 milhões de bezerras, ou seja, 78%, e a meta era 80%. Então, por questões às vezes de ter vacinador autorizado, ter médico veterinário habilitado para fazer essa vacinação de brucelose em alguns pontos específicos do estado, então dificulta o atingimento da meta. Ronaldo, o país atualmente está buscando, né, ampliar o índice da exportação da nossa carne para outros países, e está conseguindo até um resultado até que relativamente bom em relação à exportação. Manter o rebanho saudável, com condições de aumento de produção também, é importante para que o país possa realmente ter um PIB à altura também. Sim, é importante, e hoje a gente vê que a população está com uma conscientização maior e ela tem buscado produtos diferenciados no mercado. Então a gente vê que hoje o consumidor está mais exigente com isso. Então ele procura ler o rótulo, ver de onde está vindo o produto, como é feito. Então isso tudo interfere. O Ministério da Agricultura
as normas que a gente segue é federal, ele tem um programa que é o Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Inclusive tem propriedades que fazem, eles recebem um certificado de propriedade livre de brucelose ou brucelose e tuberculose. Aí ele pode estar fazendo o controle das duas doenças. Aqui em Ouro Fino nós estamos com pedido já de uma propriedade que ela quer receber certificado de livre de brucelose. Então, vai ser feito um acompanhamento agora no início, conferência dos animais, acompanhamento da colheita de material para fazer exame. Então, e depois ele regularmente ele tem que fazer os exames. Aí são o que o Marcelo explicou, não é só a vacinação dos animais, ele tem que fazer o teste desses animais para poder comprovar que esses animais realmente estão livres de brucelose. Porque no caso, só para o produtor entender, quando ele faz um exame, a lei é federal, se o animal der positivo, ele tem a possibilidade de fazer um reteste, e caso dê positivo de novo, esse animal tem que ir para sacrifício. Entendeu? Esse animal ele não pode continuar, por quê? Porque ele é fonte de contaminação de outros animais. Nosso país já é considerado área livre da aftosa com vacinação. Então, para avançar também na brucelose, tem que haver o envolvimento não só dos produtores, mas acho de todos os poderes, né, municipal, estadual, federal, porque esse trabalho é difícil de ser realizado. Sim, a brucelose é um trabalho mais difícil de se fazer pela questão da vacinação, que você não tem uma data específica para vacinar. É pela idade do animal, como o Dr. Marcelo já explicou aqui, que é de 3 a 8 meses. Hoje, no Brasil, a gente tem um único estado que não se vacina contra a brucelose mais, que é o estado de Santa Catarina. Lá é livre de febre aftosa sem vacinação e de brucelose também sem vacinação. Então eles já fizeram um trabalho lá que eles já atingiram esse patamar. Tem que levar em conta também que Minas é um estado muito grande, muito diversificado. Lá em Santa Catarina o pessoal mexe muito com o leite, então o controle acaba sendo mais fácil, né? Então aqui o pessoal mexe com gado de corte, até um alerta aos produtores, mesmo que eles trabalhem com gado de corte, as fêmeas, elas obrigatoriamente têm que ser vacinadas de 3 a 8 meses. Por quê? Porque se ela estiver com a doença, ela pode estar transmitindo numa monta natural para o reprodutor e assim vai se espalhando para o restante do rebanho. Bom, e já caminhando para os momentos quase finais aí do programa Espaço Livre de hoje, a gente deixa aqui o espaço para que vocês possam fazer as suas considerações, a mensagem que queiram transmitir, né, aos produtores. Nós sabemos que o IMA tem uma estrutura muito bem montada aqui em Ouro Fino para atender também ao produtor, recebe, esclarece dúvidas, né, doutor Marcelo? O que eu gostaria de frisar é o fato da vacinação ser continuada. Às vezes a pessoa vacina no primeiro semestre e esquece do segundo semestre. Então isso tem que ser continuado dentro da propriedade da pessoa. Existe um fato, e como o Ronaldo estava falando, da dificuldade da brucelose, que ela não é disponibilizada para o produtor vacinar. Existe o veterinário que ele tem um processo para ele poder vacinar as bezerras, e ele pode fazer o treinamento para os vacinadores. Então isso às vezes é um pouco difícil para o produtor, que às vezes um pequeno produtor que às vezes tem uma bezerra só. Então para o veterinário lá, e tem o fato também de quando ele abre o frasco de vacina, que são de 10 doses, ele tem que ser utilizado em pouco tempo, acho que no máximo 6 horas. E então, às vezes, pelo fato de ter uma bezerra só, ele vai pagar um frasco da brucelose. Então, ele acha ruim isso, né? Mas a gente tem que reforçar isso porque é muito importante por ser uma zoonose, né? Uma doença que passa do animal para o ser humano. Mas existe, pergunta de leigo agora, mas existe a possibilidade dele entrar em contato com o vizinho, comprar essas doses e fazer e dividir a aplicação dessas doses com os vizinhos, com os colegas, as pessoas que também têm rebanho?
Sim, com certeza. Normalmente aqui quando tem produção de leite, existe uma linha que o caminhão passa. Então ele pode pedir para o caminhoneiro, né, do laticínio, ele informar se tem mais gente lá para vacinar. Aí quando a pessoa for vacinar, o veterinário for vacinar ou o vacinador for vacinar, ele tem aquela linha de gente para vacinar. Então ele pode gastar 1 ou 2 frascos ali, diminuindo o custo para cada um. E a gente aproveita também esse momento para dar as boas-vindas ao senhor que chegou recentemente aqui em Ouro Fino. A gente espera que o senhor tenha bastante sucesso, bastante êxito aqui, junto com a equipe do IMA, que também nós já temos um contato bem grande aqui, né, Ronaldo? Há muitos anos. O senhor também é bem-vindo e pode contar com a gente por aqui. Ok, obrigado. É uma satisfação. Eu já trabalhei com o Ronaldo em outras áreas. Eu vim para cá em dezembro, né? Tá fazendo pouco tempo, mas devagarzinho a gente se adequa, né? Mas agradeço pela atenção sua. Ronaldo, as suas considerações então acerca do que discutimos aqui hoje? Bom, eu gostaria de pedir aos produtores que a vacinação é importantíssimo, é obrigatória, então nós precisamos trabalhar junto, unir forças para a gente estar evitando que essa doença se propague aqui na nossa região, no estado, enfim. Então, aqueles produtores que, assim como a fitose, eles fizeram a vacinação, chamaram o profissional habilitado, foi lá e fez a vacinação, eles precisam comprovar essa vacinação. O IMA tem feito visita a algumas propriedades, porque a gente tem um controle das propriedades que foram vacinadas ou não. Então a gente tem uma lista de inadimplentes, que a gente chama de faltosos. Então a gente tem visitado algumas propriedades, e o que a gente tem visto às vezes é que o animal está marcado, porque essa vacina, quando o profissional faz, ela é marcada com ferro quente do lado esquerdo na cara do animal. E a gente tem visto que o animal está marcado, mas o produtor não fez a declaração junto ao IMA. Então ele precisa vir fazer essa comprovação. Certo? Então, e é aquilo que o Marcelo falou, é importante vacinar no primeiro semestre, é importante vacinar no segundo, e a gente tem orientado o produtor a isso. Reúna com os vizinhos, vamos bater um papo aí no fim da tarde, aí na hora que passar lá, vamos combinar e vamos vacinar tudo junto. Um ajuda o outro, um vai ajudar lá a segurar a bezerra na propriedade do outro, depois vem na dele, e vamos fazer essa vacinação em massa. E o que a gente pede ao produtor é o seguinte: para que ele não fique nenhum animal sem vacina, que ele vacine a cada 6 meses. Então, se ele fez uma vacinação em janeiro, ele programa para em julho estar fazendo uma segunda vacinação. Então, aquele animal que tem, porque é a partir de 3 meses, então se em janeiro o animal tinha 1 mês, ele não pode ser vacinado. Mas quando vier em julho, ele já vai ter 7 meses. E o prazo máximo é 8. Então ele tem que estar pensando que a cada 6 meses, ele chamando essa pessoa, o profissional, o veterinário, ou o credenciado por ele para fazer a vacinação, ele não deixa nenhum animal dele sem vacinação. E queria dizer que o IMA fica ali na Rogério Gissoni 175, ao lado da clínica ali, da oficina do Zé Simeão, e nós estamos ali de 7h30 às 11h30 e de 1 às 5 à disposição do produtor ali para tirar qualquer dúvida. E no Espaço Livre de hoje conversamos com o Ronaldo de Almeida Pires, chefe do escritório seccional do IMA em Ouro Fino, e também com o veterinário Marcelo de Souza Moraes, agradecendo a presença de vocês no programa Espaço Livre. O programa termina por aqui. A seguir, na Difusora, você vai ter o Rádio Serviço, e em seguida vem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Para você, uma boa tarde e continue na Difusora.